bem-vindos a este novo episódio. Vamos, depois de uns dias fora, aqui por viagens de trabalho e de peregrinação, agora é a vez do Padre Mendes estar fora aqui da paróquia de Cascais. Como quem está a ver no YouTube, vê que ele está num sítio um bocadinho diferente, não, pelo menos diferente aqui da nossa sala de gravações. Padre Mendes, por onde é que andas? Então, eu posso mostrar mais ou menos. Eu estou a acompanhar uma das missões país que está a acontecer neste momento, é a missão da Universidade Nova de Medicina, Universidade Nova de Medicina 2, que tem duas missões, e agora, neste momento, estou aqui na Santa Casa da Misericórdia, no lar da Santa Casa, que, no fundo, foi o sítio que eu encontrei que desse, então, para poder gravar assim com mais silêncio. Pronto, quantos é que estão aí? Estamos 58, se eu não me engano. Portanto, são lá. 50 missionários, mais 8 chefes. E tu, pronto, 59? E comigo 59, creio que sim. E é uma missão completamente nova, que esta missão começou este ano neste sítio, vem na continuidade da primeira missão de Nova de Medicina, mas que, quer dizer, como na faculdade às vezes os horários não deixam que toda a gente esteja na mesma altura, no mesmo sítio, arranjou-se esta outra missão com outras datas para os mais velhos, portanto do quarto ano para cima, poderem fazer missão. E claro que depois se juntam muitos outros de outras faculdades. Portanto é assim uma experiência de igreja que acaba por ser não apenas de uma faculdade única, mas também universal, de gente de muito sítio. E tem sido muito mesmo, bom. Sim. Pois é isso, estás mesmo no princípio, mas qual é que é o tom? Qual é que é a marca? Então, o tom é missão, não é? Claro que estamos no ano da jornada, isso nunca passa despercebido. Portanto, o tema que temos, assim, que está a acompanhar as missões país deste ano é o Evangelho da Anunciação. No fundo é o princípio da história que vai depois levar à visitação que nos vai acompanhar na Jornada das Mulheres da Juventude. E bem, portanto alegra-te, não é? Como aconteceu a Nossa Senhora, alegra-te que Ele está contigo. O Senhor está contigo. Bonito. Bom. Pronto. Sim, vais ficar aí até quando? Como é que é o tempo da missão? Portanto, hoje que estamos a gravar é segunda-feira e ficamos cá até sábado. A missão normalmente é de sábado a sábado. São 7 dias inteiros e pronto, e cá estamos. Mas, enquanto eu estou aqui, o Padre Nuno, quer dizer, no fundo foi uma substituição quase direta. O Padre Nuno acabou de chegar da Terra Santa. Sim, tivemos um dia juntos para ir na sexta-feira, mas mesmo assim com trabalhos completamente também. A sexta-feira é sempre um dia em que tu tens outros afazeres, também aqui, não apenas intraparoquiais, embora que façam parte também da nossa missão. Por isso até tivemos pouco tempo juntos. Depois tiveste equipa de casais, não foi? À noite, eu também tive outra coisa qualquer à noite. Nas equipas de casais, sim. E o almoço também foi qualquer coisa. Não, almoçámos juntos, foi assim foi o momento juntos. É só para ver se ainda se conhece também e se põe para a conversa em dia. Sim, eu acho que as pessoas já sabem, eu também já não sei bem a quantas andam, ou seja, foram viagens a mais, todas as primeiras ligadas às Jornadas Mundiais da Juventude. Tivemos que ir a Roma em primeiro lugar, e depois fomos ao Panamá, e depois chegado do Panamá, no dia a seguir fomos em paróquia, com o grupo aqui da paróquia organizado, em peregrinação à Terra Santa, uma peregrinação que já estava organizada há algum tempo, por isso quando foi proposta, quando foi organizada, eu lá sabia que havia viagens ao Panamá, ou a Roma, ou outros afazeres, ou tu com a Missão País e coisas parecidas, embora tu também só decidiste a Missão País, também tendo em conta também o calendário que já estava programado. Mas em relação a estas viagens das jornadas, temos que estar agora estamos nos últimos 6 meses, por isso agora pelo menos da minha parte, estar o mais possível a full time de cabeça também na preparação e na organização. Então pronto, estamos aqui a aquecer os motores, a fazer estas coisas ainda antes da Quaresma, mas depois agora vai começar a bombar, e por isso pedimos a compreensão e a oração da comunidade, que se calhar podemos não ter assim tanto tempo nem tanta disponibilidade mental, não é, para acolher, para acompanhar, para guiar assim de uma forma muito aproximada, mas pronto, estamos cá todos para isto, e agora durante uns meses, depois esperemos que deixe bons frutos, não é? Que não seja assim uma tempestade violenta em que estrague tudo, mas seja uma coisa boa,
que faça nascer novos frutos também na nossa comunidade paroquial de Cascais e na vida de cada um. Por isso, é apelar também um bocadinho à paciência, à humildade, também ao espírito de sacrifício e de entrega e de serviço de todos aqui na paróquia para nos irmos aguentando, porque também vai ser muito desafiante aqui para a nossa paróquia o preparar, organizar, acolher e viver as Jornadas Mundiais da Juventude. E depois tudo o resto que já faz parte da vida paroquial, que naturalmente já é preenchidíssima, né? Naturalmente já é cheia da graça de Deus, mas pronto, mas estamos cá para isso e vamos ver se nós dois, juntamente com o Padre Roque, se este ministério, né, de Cristo Pastor, né, se continua a ser bem exercido com a graça de Deus. Aliás, tem sido engraçado a quantidade de padres, né, que é necessário que venha cá para nos irmos ajudando nos fins de semana ou nos domingos em que não estamos cá os dois. Por isso já veio uns, né, no domingo em que eu estava no Panamá, não foi? Veio o Padre Bernardo e o Padre Bernardo Socado, que veio cá. Acho que cá falámos no último podcast também. Sim, exatamente. E agora também, no domingo em que não tiveste, veio o Padre Gonçalo. Sim. Além Padre do Padre João Gonçalo Paulo, Cravo, que faz parte da... Sim. E o Padre João Paulo, que faz parte da nossa casa também. E agora, pronto, agora depois para o próximo fim de semana estamos cá todos. E depois na semana assim logo se vê. É uma surpresa de Nosso Senhor. E pronto. Semana não. Sim, e eu então eu estive na Terra Santa, a peregrinação organizada pela paróquia, com grupos de 40 daqui da nossa comunidade, e foi, acho eu, pelo menos também pelo testemunho que fomos dando, embora lá as coisas estejam ainda bem quentes, não é? E se calhar ainda não fizemos bem a síntese, mas como já fui lá várias vezes, também dá para perceber mais ou menos como é que as coisas vão correndo e vão correr. Por isso eu acho que correu muito bem. Ou seja, tivemos a graça de usufruir, no sentido espiritual, de muitos espaços e de muitos tempos, né, que nos permitiram aproximar mais de Jesus, da sua palavra, da sua história, também com o exemplo e com a imagem de Nossa Senhora. Por isso foi muito bom. Houve assim alguns pontos altos, né, e os pontos altos normalmente têm a ver com não com a visita em si, que já é extraordinária, não é? Podemos visitar os lugares santos e podemos fazer lá a memória para não nos esquecermos mesmo e para a história ficar cravada, porque às vezes nós, não sei se isto acontece ou não, quando a gente começa na conversa e se lembra de uma história qualquer de Jesus, as pessoas no princípio não percebem, não me lembro. Depois quando a gente começa a contar a história, já sei. Pois. Mesmo aquelas histórias que achamos normalíssimas, do bom samaritano ou do filho pródigo ou das tentações de Jesus no deserto, as pessoas assim, quando são apanhadas de repente, não me estou a lembrar, já sei. E o facto de irmos ao sítio, ao lugar, não é? Ter lá as pedras, ou o mar, ou as paisagens, ou também da experiência particular daquele momento, pode ajudar as pessoas a recordar melhor toda a história e porque nós ao vivermos lá quase que intuímos, não é, aquilo que Jesus está a sentir, ou o tom de voz que ele está a usar, ou também como as pessoas o ouvem e como as pessoas estão dispostas a irem procurá-lo, a irem segui-lo. Por isso foi muito bom. Além desses lugares, naturalmente, que têm esse peso, o facto de nós, em alguns outros sítios, termos tido a oportunidade de o experienciar também em oração, eu acho que foi particularmente marcante. Por exemplo, na Basílica da Anunciação, em Nazaré, nós chegámos, foi uma viagem assim um bocadinho dura, ou seja, não é fácil acertar nos horários, e por isso nós basicamente na ida de Lisboa para Israel fomos durante o final do dia, por isso chegámos lá de madrugada e depois fomos de madrugada até Nazaré, por isso, e depois chegámos lá por volta das 5 da manhã, 6 da manhã, mais coisa, menos coisa, por isso deu para descansar um bocadinho, mas pouco, não é? Por isso foi assim uma noite muito mal dormida. E pronto, e depois visitámos Nazaré, Tabor e o Caná logo no primeiro dia, que é um dia também muito intenso, mas depois à noite, normalmente na Basílica da Anunciação, no sábado, que é o dia
que é o dia dos mistérios gozosos, assim, aquele dia consagrado a Nossa Senhora, há um terço / procissão dentro da Basílica da Anunciação. Nós, numa das vezes que fomos, tivemos a oportunidade também de participar nessa oração do terço, e pronto, e é muito bonito, nós rezámos juntos com todos os cristãos de Nazaré. E todos os que estão lá peregrinos. Desta vez nós não estivemos lá no sábado, estivemos lá numa quinta-feira, e na quinta-feira é o dia da Eucaristia, por isso fizemos uma adoração do Santíssimo, também organizado lá pela comunidade dos franciscanos e do Shalom, que estão lá na Basílica da Anunciação, e foi impressionante. Espetacular. Foi o mistério da encarnação, não é? Na Eucaristia. É impressionante, e a celebração começou de uma maneira muito bonita, que foi o padre que presidiu a oração, veio em procissão com o Evangeliário, com o livro dos Evangelhos, e colocou o Evangelho de pé em cima da pedra onde diz: aqui Deus encarnou, né? E que Deus homo factus est, e que verbum factum est. Exatamente, aqui o Verbo de Deus encarnou, exatamente. E depois foi impressionante do livro dos Evangelhos, da palavra de Deus, ali de pé na pedra, e depois vai ao sacrário, e é engraçado que eu já fui lá 50.000 vezes, e foi a primeira vez que reparei que na casa de Nossa Senhora, assim, no sítio onde está o altar primeiro, que não é que tem uma grade depois de proteção, é mais ou menos como a capelinha das aparições. As pessoas às vezes não têm noção, mas na capelinha das aparições está o sacrário, está o Santíssimo. Tem lá uma... Sei que às vezes as pessoas quando se passam lá à frente e tudo, há quem se ajoelhe, não é? Pois, mas só quem vai lá à missa é que sabe que está lá, porque está dentro da capelinha, está lá dentro de uma casa, não é? E existe lá um sacrário que não está, e depois reparei, sim, existe lá um sacrário lá atrás, na casa de Nossa Senhora. É certo, tem lá uma lamparina, mas podia ser lamparina para o altar, que quando se houvesse lá a missa. Sim. Então pronto, a próxima vez que eu lá for, já sei, quando for lá abaixo à cripta de Nossa Senhora, é para ajoelhar diante de Nosso Senhor na Eucaristia. Então veio, e foi uma adoração bonita. Uma do nosso grupo, a Mariana, assim a mais nova, foi ler em português também, algumas passagens que disseram para ler, foi lido em português, em árabe, em italiano, em inglês, julgo eu, eram assim as línguas das pessoas que lá estavam na adoração, e depois no final, na bênção, foi muito bonito, que depois da bênção, ou antes da bênção, já não me lembro, o sacerdote foi em procissão do Santíssimo, passando pelo meio de nós. E é uma coisa que nós na liturgia se calhar não fazemos, e bem, não é? A bênção do Santíssimo, está o sacerdote no altar e abençoa toda a gente do altar abaixo, mas tem uma força. Nós de joelhos, depois da oração, e de repente vem Nosso Senhor que passa no meio de nós, e nós todos de joelhos em adoração, a ver o Senhor que passa no meio de nós. Por isso foi assim um momento também muito alto de oração, discreto, silencioso, normal, natural, mas que marcou logo o início da nossa peregrinação, mesmo que já a horas desusadas, já era tardíssimo e já estávamos todos mais do que cansados, não é? Mas foi a melhor maneira da gente... Não, foi à noite, foi às 9 da noite, às 9:30 da noite, já não me lembro, sim. No primeiro dia que chegaram logo? No primeiro dia que chegámos, sim. É por isso, imagina, quase sem dormir, ou só dormir no avião, no autocarro, e 1 horinha ou 2 de cama, não é? Depois à noite, depois de andarmos por todos os lados, mais 1 hora de adoração, mas pronto, para alguns corajosos que aguentaram foi muito bom. E pronto, depois, assim como fizemos nessa adoração na Capela da Anunciação, ou na Basílica da Anunciação, assim houve outros lugares. Estou a falar de mim, mas estou a falar também daquilo que foi o testemunho do grupo, assim, daquilo que foi a partilha mais comum. Claro que cada um depois tem experiências particulares e se recorda mais de um sinal aqui, um sinal acolá. Mas pronto, mas depois lembro-me também do Mar da Galileia. Foi engraçado que durante a manhã nós andámos à volta do mar, em Cafarnaum, em Magdala, em Tábega também, no sítio da multiplicação, e celebrámos lá a missa, e almoçámos ali perto também, junto ao Mar da Galileia, e durante a manhã
e até à hora do almoço, está uma ventania. Estás a ver aquela cena que Jesus vai no barco porque está açoitado pelo vento e pelas ondas, e eu pensei, Sim. é desta que eu vou fazer a experiência do barco açoitado pelas ondas. Mas pronto, Depois ia falar ao vento também. Ia falar ao vento, sim, exatamente. Mas não foi preciso falar ao vento, porque a seguir à missa, eu acho que foi a seguir à missa, já não me lembro se foi antes da missa, eu acho que foi a seguir à missa. A seguir à missa fomos para o barco, no mesmo sítio onde tínhamos estado a almoçar, e o mar estava... Não só via sequer o mar, ou seja, não só via o vento no mar, não só via, e já não havia muitos barcos, havia para aí mas que estava no outro lado do lago, e ficámos lá quase até ao pôr do sol, e foi de uma beleza, uma coisa tão bom. E depois nós lá naquele momento lemos ou fizemos a partilha também daquele texto, daquela homilia do Papa Francisco, da barca no meio das ondas. Exatamente, ou seja, no meio da pandemia. Cristo está presente na mesma. Ui. Isso foi quando a pandemia, não foi? Foi exatamente foi, aquela assim, celebração sozinha lá na... Por isso foi um momento muito bonito de alegria, de festa e também de uma paz, de uma beleza natural. Foi extraordinário. Depois vinha para mais. Assim, o creme de la creme é que nesse dia nós fomos dormir ao Monte das Bem-aventuranças. Por isso, em vez de voltarmos para Nazaré, para o meio da confusão, da santa confusão, ficámos logo ali. Foi 5 minutos, subimos o monte e estávamos lá no santuário, no lugar do Monte das Bem-aventuranças. Isso era quinta-feira ou era sexta-feira? Isto já era sábado, já era sexta para sábado. Sábado? Sexta para sábado, foi sexta-feira, foi sexta para sábado, sim. Chegámos lá na sexta-feira e dormimos de sexta para sábado no Monte das Bem-aventuranças. E foi que se fosse... se fosse sábado para domingo era logo... Era a leitura do domingo, portanto foi logo assim. Eu sei. Foi espetacular porque estava um tempo ótimo, ou seja, estava a nossa noite de verão. Estava mesmo bom, só para ir no final da oração do terço, já depois do jantar, lá num dos altares lá do monte, é que pusemos assim um agasalhozinho, porque já começou a vir o vento frio. Mas até às 10 da noite, ou até às 10:30 da noite, estava uma noite de verão, estava ótimo, de partilha, de oração, naquele lugar espetacular, e a recordar os ensinamentos de Jesus. Pronto, depois tivemos uma, como é que se diz? Tivemos um percalço? Um percalçozinho que foi, de repente, nessa noite, começámos a receber mensagens e notícias e não sei do quê, de alguns atentados, de alguns desacatos, não é? Que estavam a acontecer em Jerusalém. Nós estávamos lá em cima na Galileia e íamos subir a Jerusalém e pronto, como as pessoas souberam ou sabem, houve um atentado numa sinagoga, que não é muito usual, ou seja, não é muito comum os ataques terem um caráter religioso, têm sobretudo um caráter da terra, ou seja, da pertença do lugar, por isso foi uma coisa assim despropositada, e foi também como consequência, como resposta não oficial, mas pessoal, provável a uma incursão do exército israelita junto de um campo de refugiados palestiniano, com as suspeitas que se estavam a planear ataques assim, organizados a zonas e a como é que se diz, a alvos israelitas, neste caso também de poder, ou seja, normalmente são bases militares ou acampamentos militares ou coisas quaisquer assim institucionais. E depois, logo a seguir, houve também no sábado ainda, mas já nós em Jerusalém, houve também um tiroteio assim, numa das portas da cidade velha, aí sim era mais perto de nós, de um miúdo, de um adolescente que disparou sobre um pai e um filho que estavam a subir também para Jerusalém, e depois ele próprio também sofreu as consequências toda a gente andava com armas e mais não sei, aquilo foi horrível, e eu vi na televisão lá em Israel e foi uma cena horrível. Mas pronto, esse ambiente, ou seja, de quinta, sexta, sábado, parecia que tudo estava a escalar, ou seja, que ia continuar, e depois nós no domingo íamos para a missa a uma comunidade cristã lá de Israel,
que é em Ramallah, que é no Estado palestiniano, que é na capital do Estado palestiniano. Por isso estava tudo combinado com o padre Bachar, que é o padre de lá do Patriarcado Latino de Jerusalém. Estava combinado as horas, íamos celebrar a missa com eles, e depois tínhamos um cafezinho, depois íamos meter a conversa em dia, falar uns com os outros, conhecer a comunidade ali de Taibé. Mas o guia, ou os guias, disseram que não estavam confortáveis em levar um autocarro ao Estado palestiniano, ou seja, podia despertar qualquer coisa de menos positivo, porque era muito incerto, não sabíamos. Então pronto, mudámos o esquema e fomos, como já estava combinado, fomos a Belém nesse domingo, e eles também estavam preocupados e disseram logo: levem o passaporte, se calhar temos que ir com mais tempo porque vamos ser revistados, vamos ser não sei o quê, vamos ser não sei o que mais. Mas não, só foi tranquilíssimo. O domingo foi muito pacífico, por isso, graças a Deus, não aconteceu nada, nem vimos nada, mas pronto, mas havia um bocadinho essa tensão no ar, pelo menos na parte do guia e na parte de quem estava a organizar a peregrinação. Mas pronto, foi só esse momento difícil, e pronto, fica também para a próxima peregrinação, podemos ir celebrar a missa com os nossos irmãos cristãos lá da Terra Santa. E depois assim, tudo de uma vez, não é? Exatamente, não se podia ter tudo de uma vez, sim. Depois outro momento assim alto, assim diferente, foi num dos dias, ou seja, nós depois chegados a Jerusalém, a peregrinação de Jerusalém é muito fácil de organizar. Depois é difícil de ver os sítios e de ver os horários, mas na prática fazemos a Semana Santa. Principalmente a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa, o Sábado e o Domingo. Por isso, temos a instituição da Última Ceia, depois temos a Agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, depois temos a Via Sacra, depois temos o Santo Sepulcro, depois temos a Ressurreição, e depois temos o Emaús, o caminho para Emaús. Por isso, foi mais ou menos isso que também nós fizemos nos dias, não é? E nós, desta vez, tivemos a graça também de, em grupo mais pequeno, irmos na noite, depois de celebrarmos a Última Ceia, fomos à noite ao Monte das Oliveiras para uma hora santa, e foi muito bonito. Estavam lá 2 padres espanhóis, com um grupo de espanhóis, eram 2 padres novos, foi engraçado, e estavam 2 padres novos, depois estava um padre polaco, também novo, e é engraçado que eles todos juntos tinham menos anos de padre do que eu, só para veres o nível, não é? O padre polaco tinha 10 anos de padre, o padre espanhol, o primeiro, Pablo, eram os 2 Pablos, o padre Pablo, mais velho, tinha 9 anos de padre, e o outro padre tinha 7 meses de padre, por isso eles tinham 19 anos e 7 meses, eu tinha 20 anos de padre, por isso eu tinha mais anos de padre do que eles os 3 juntos. E foi engraçado, foi uma oração bonita, no Horto das Oliveiras, na Agonia de Jesus, né, naquela hora santa de noite, em que rezámos em polaco, em espanhol, em português, pusemos um padre, o Pablo, aquilo mais velho, a presidir em latim, como dizia um do nosso grupo. Aquele espanhol era um bocadinho estranho. Percebia outro espanhol, mas aquele outro espanhol que estava a falar uma língua, aquilo não era bem espanhol, era outra língua qualquer assim estranha. Era o próprio do latim. Pronto, foi também muito bonito. Nós fazemos essa oração em silêncio, né? na agonia de Jesus. Mas era alguma coisa organizada ou foi assim espontâneo? Juntaram-se? Normalmente podemos nos propor, ou seja, eles só aceitam no máximo 3 grupos para ser só 1 hora, e pronto, e depois aquilo foi organizado em meio minuto, ou seja, eles têm lá os livros todos, né? Escolhem os vários modelos de hora santa, ou seja, este foi do modelo do Evangelho de São Lucas, foi aquele que ele escolheu, lá o frade franciscano, e tinha lá as línguas todas, e fomos nós que dissemos uns aos outros, dissemos, então olha, então tu presides em latim, faz esta oração e outra oração, tu fazes em português, depois em espanhol e depois em português, ou em polaco, ou uma coisa qualquer do género, lês o Evangelho, fazes uma pequena reflexão de 1 minuto e depois cantamos. Pronto. Ok. E foi assim, os espanhóis, como eram um grupo de mais velhinhos, não tinham ninguém que cantasse, então foi engraçado, cantámos nós aquelas músicas que cantamos em espanhol, em portunhol, né? Eles ficaram todos contentes, porque algumas eles conhecem mesmo também, por isso foi bonito. Pronto, e depois, por fim, assim, o último momento assim mais diferente ou mais marcante foi
Houve um dia, ou seja, o nosso guia é um guia espetacular, é um guia lá árabe, lá de Jerusalém, e que faz tudo o que está ao seu alcance para nos ajudar, para resolver as coisas, para nos fazer ir por sítios melhores ou por termos o melhor lugar, essas coisas todas. Então, nós tínhamos organizado a missa do Santo Sepulcro, mas a hora que nos deram não dava para fazer a via sacra. Ou seja, imagina, íamos celebrar a ressurreição de Jesus e depois a seguir íamos fazer a via sacra. Não fazia sentido. Então eu disse, olha, não obrigado. Essa hora não, arranja-me outra hora qualquer. E ele não percebeu bem o meu português, por isso arranjar uma hora qualquer significou que ele, na madrugada seguinte, nós já tínhamos uma missa marcada normal de Emaús para toda a gente, mas na madrugada seguinte, às 6 da manhã, ele disse, padre, se quiseres, às 6 da manhã podes celebrar a missa em português, estou a presidir, dentro do Santo Sepulcro. Ou seja, o altar é a pedra do sepulcro. E eu disse, com certeza, eu não vou perder essa oportunidade de celebrar lá dentro, não é? E celebrar por toda a paróquia de Cascais. Então foi engraçado que eu disse, olha, é às 6 da manhã, temos de sair daqui às 5h30 do hotel, vamos dormir menos, vamos ter outra missa a seguir, por isso a missa do dia vai ser a do meio-dia, não é? Mas pronto, mas quem quiser, ou seja, para mim é um momento único, eu vou lá rezar por vocês, por isso quem quiser que venha. Foi quase toda a gente, e foi bonito que eles puseram-nos mesmo lá todos dentro. Imagina, tu nunca foste ao Santo Sepulcro, mas aquilo tem uma antecâmara que é chamada a Capela do Anjo, onde estava o anjo a dizer a Maria Madalena, porque buscais entre os mortos aquele que está vivo, não é? E depois lá dentro mesmo tem lá a pedra onde Jesus estava sepultado. Então lá dentro era o padre a presidir a missa, cá fora estavam as pessoas, e foi impressionante. E depois eu não me lembrei. É que a seguir ia haver a missa solene às 6h30 da manhã, por isso nós tínhamos de sair mesmo às 6h20. Então chegou lá o frade franciscano às 6h22, acabou a missa, vá tudo embora. Então eu dei a bênção rapidamente, ou seja, estava a 1 minuto e meio de acabar a missa, né? Mas pronto, demos a bênção rapidamente, saímos de lá 30 gajos de lá dentro do Santo Sepulcro e estava uma centena de cá fora, com o bispo, com o padre, com o franciscano lá, com o responsável, pronto para começar a missa às 6h30 em latim, tudo cantado e mais não sei o quê, mas pronto. Por isso foi mesmo uma hora que não é comum haver missa, exatamente para não haver atrasos, mas que o nosso IACER conseguiu que a gente celebrasse. Pronto, basicamente, e já falei demais, estes são alguns momentos assim diferentes daquilo que foi a nossa peregrinação, mas foi ótimo. E agora as pessoas, uma das coisas boas desta peregrinação é que agora, como tu disseste, ao ler ou ouvir as bem-aventuranças, ou o Sermão da Montanha, e depois ao começarmos a Quaresma e depois a Páscoa, as pessoas vão se recordar, né, dos lugares e dos espaços e dos sítios, né? E é extraordinário, ou seja, a palavra começa a ganhar um corpo novo. Pronto, desculpa lá falar demais, mas isto é muito bom e podia ficar aqui mais 2 horas a falar só da peregrinação à Terra Santa, que aconteceu muito mais coisas mais espetaculares. Sim. Por exemplo, foi uma das coisas também diferente, foi que fui jantar à casa do guia, lá à casa dele mesmo. Neste caso, a casa da sogra, que era... Não, o guia era muçulmano, normal, mas muçulmano rigoroso, ou seja, a mulher, a mãe ou a sogra também com aqueles véus, o sogro também com aquela túnica dos árabes, não é? Nós não podemos tocar nas mulheres, é só uma saudação, seja, aquilo com alguns hábitos assim um bocadinho diferentes para a nossa cultura, não é? Mas uma família muito engraçada, muito acolhedora, muito ou seja, eles são 5 filhos, assim, foi muito giro. Sem falar em nada, ou seja, o único ponto de contacto era o Yasser, que é o guia, que falava assim o nosso portunhol, não é? Mas às vezes para servir, para ajudar as coisas, ia para a cozinha e nós ficávamos calados, não é? Para que não havia qualquer tipo de contacto, ninguém falava uma palavrinha de inglês, mas pronto. Por isso foi também ótimo essa experiência assim de maior proximidade com as pessoas que lá vivem. Pronto, então... Dito isto, vamos lá falar de outras coisas. Tinha qualquer coisa para nos apresentar hoje, não é? Pois. Sim, então o que é que preparou para nós hoje? Hoje nós estamos na semana do Dia Mundial do Doente, que normalmente é no dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, e é sempre bom, nós até por causa deste contexto
da aprovação ou não aprovação, do chumbo, e depois vai voltar não sei o quê, da lei da eutanásia, e também ainda desta coisa do pós-Covid e de algumas doenças físicas ou mentais que possam surgir. Então, é sempre bom dar este reforço, não é? A doença não pode ser um tabu, mas foi para os doentes que Nosso Senhor veio. Ele diz sempre isso, não é? São os doentes que precisam do médico, são os pecadores que precisam da graça. A ação de Deus, a ação direta de Deus feito homem, foi para essa fase, ou para essa dimensão também da existência humana. Por isso é bom nós podemos falar, abrir os olhos e sentir-nos interpelados para viver o melhor possível, para superar o melhor possível essa dificuldade. E pronto. E vamos pegar na mensagem que o Papa Francisco escreveu para este 31º Dia Mundial do Doente. Tratar bem dele. Trata bem dele, sim. Trata bem dele, sim. Que é, não sei se sabes qual é que é a passagem da Escritura em que ele tira esta e o que gastares a mais, eu dou-te. Então é o bom samaritano e que depois deixa na hospedaria E diz, olha, está aqui isto aqui, se por acaso for preciso mais, volte e paga. Dá aqui uma moedinha, né? Trata bem dele. E se por acaso gastares mais, exatamente. Mas há aqui esta parte do trata bem dele, né? E pronto, é esse o refrão, até porque ele depois o Papa Francisco vai buscar essa parábola do bom samaritano também para nos interpelar para alguns gestos e atitudes que Jesus nos ensina nessa parábola. Mas pronto, trata bem dele, e depois o subtítulo é a compaixão como exercício sinodal de cura. Nós estamos neste caminho também do sínodo, sobre a sinodalidade da Igreja até 2024, julgo eu, ou 2025, por isso olhar também Curar para em conjunto. Exatamente, curar em conjunto, sim. Então pronto, o Papa Francisco começa por dizer que a doença faz parte da nossa experiência humana, ponto. Mas pode transformar-se numa experiência desumana, se for vivida no isolamento ou no abandono, se não for acompanhada com compaixão. Por isso, fazendo parte da nossa dimensão humana, pode de facto desumanizar-nos se a gente não souber viver ou dar atenção. E depois, logo desde o princípio, o Papa Francisco diz que é no caminhar juntos que se revela, ou que se pode revelar, como é que é esse nosso estado de compaixão. Porque é normal, é natural que neste caminhar alguém se vá sentir de mal, vá sentir de fragilidade, vá sentir de cansaço, possa cair, não é? E por isso é ver se esse caminhar juntos é cada um por si, todos na mesma direção, mas cada um por si, ou se de facto vamos todos juntos. E se um volta para trás e cura e cuida, não é? Aliás, tu já contámos esta história aqui, não é? Lembras-te daquela história já não sei quem é que citou, não é? De uma descoberta arqueológica, não é? Descobriu um osso lá de um homo qualquer coisa, de um homo sapiens, ou um homo erectus, ou uma coisa qualquer parecida, uma ossada de um humanoide com um osso partido. E a arqueóloga, ou a pessoa que viu aquilo, disse: cá está o primeiro sinal de humanidade. Porque na selva, um animal ferido é deixado para trás para não pôr em perigo o bando, a matilha, não é? O homem, ou o verdadeiro humano, não é? Fica para trás, cuida, mesmo expondo-se aos perigos, não é? Porque não deixa ninguém para trás. Por isso o Papa Francisco não usa esse exemplo, essa imagem, mas neste caminhar lembrei-me logo disto, não é? De nós percebermos se somos humanos no cuidado, no trato, ou se somos basicamente mais animais, não é? Mais instintivos, ou pouco saudavelmente instintivos no cuidado estranho de cada um. Pronto, depois um texto, não é do evangélico, mas bíblico, que o Papa Francisco quer usar é daquele do profeta Ezequiel, quando fala da imagem do bom pastor. Quando Deus diz pelo profeta: sou eu que apacentarei as minhas ovelhas, sou eu quem as fará descansar. Procurarei aquela que se tinha perdido, reconduzirei a que se tinha tresmalhado, cuidarei a que está ferida, tratarei da que está doente.
todas apacentarei com justiça. Ou seja, no capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel, em que o Papa Francisco recorda que é o próprio movimento de Deus. Por isso, experimentar a doença é, se quisermos, podemos experimentar ou podemos crescer na nossa relação com Deus, porque é Ele próprio, não é, que vem ter connosco. Por outro lado, pode ser também, se vivido erradamente, podemos pôr em xeque ou podemos dificultar também a nossa relação com Deus. Ou seja, pode acontecer, não é? E tu conheces de certeza casos e se calhar já passaste também por esses momentos. Muitas vezes é fase mesmo, não é? Uma pessoa às vezes passa por esta fase de não aceitação no início, não é? Exatamente. Outras Em vezes, vez de... não, às vezes até ao fim Claro. é doloroso ver, não, mas às vezes, sim, continua, desculpa. Não, mas é isso mesmo, ou seja, num momento de dificuldade, de queda, podemos não só, como é que se diz, separar-nos de nós mesmos, ou seja, não aceitar o sofrimento que faz parte da nossa carne, ou seja, não vivermos bem essa nossa fragilidade. Algumas vezes pode ser mesmo crónica ou pode ser definitiva, não é? de crónica no sentido de ser cada vez mais grave. Outras vezes amputar uma perna, amputar um braço, ou seja, deixar de poder fazer isto, deixar de poder fazer aquilo, ter que começar a tomar medicamentos e que nos priva disto ou daquilo ou daquele outro, não é? Ou seja, nós podemos não aceitar esse modo de vida, ou seja, de sermos depois até de não aceitarmos o cuidado ou a atenção do outro, ou seja, acharmos que somos só um peso para o outro, por isso afastamos dos outros porque não queremos que eles nos vejam assim e não queremos que eles se submetam, não é? É essa a nossa condição. Basta, neste caso, o convite não é do Papa Francisco nesta mensagem, mas é meu, entre aspas, não é? Que a gente se ponha no lugar do outro. Ou seja, se eu vir o meu irmão doente, eu sinto-me melhor afastando-me dele, ou seja, não tendo o encargo de cuidar dele, ou sinto-me absolutamente preenchido, obrigado, ou seja, voltado para esse cuidado, ou seja, e às vezes a nossa visão doente, não é, porque estamos fragilizados, não nos permite aceitar que faz bem ao outro, não é? Preenche a vida, o coração do outro, a possibilidade de cuidar de mim, não é? Por isso, às vezes a doença afasta-nos dos outros também, porque não queremos ser um peso ou um encargo. Desculpa. Sim. Ia dizer que é das coisas bonitas, tantas vezes que se vê também, é o contrário, se calhar aquilo que o padre não ia dizer agora, mas lembro-me assim de uma pessoa que estava doente, que me cruzei há uns tempos, em que apesar da doença dizia, epá, estas pessoas são espetaculares porque sabem amar. Sim. E deixou-me assim a pensar, sabem amar. O que é que isso significa? Estão presentes, vão perguntando como é que está, vão acompanhando ao longo do caminho, não têm uma cura milagrosa para a doença, mas sabem amar, não é? Sabem amar nessas pequeninas coisas que às vezes nós olhamos para aquilo e podemos pensar, pronto, olha, já sabemos o desfecho disto, vai correr mal, provavelmente, de acordo com aquilo que a ciência diz, então pronto, não há nada a fazer, não posso consolar, mas não, podemos mesmo, não é? Podemos ser esta imagem de Cristo, bom samaritano que vai cuidar, mas sim. E de facto há exemplos bonitos disso. E entretanto não, eu vou desaparecer durante 2 segundos, mas estou a ouvir, estou só a buscar um carregador que o telemóvel está a ficar sem bateria. Sim, bem, mas continua que eu estou a ouvir tudo. Sim. Está bem. Eu ia dizer também que podemos usar uma imagem de uma ferida e quando nós amamos, quando nós cuidamos, quando nós vivemos bem, entre aspas, a doença, é uma ferida que fica desinfetada e por isso no tempo certo, que nós não sabemos bem, há de sarar, há de cicatrizar e há de até fortalecer, né? Agora, uma condição da nossa fragilidade, da nossa doença, que não é bem vivida, e pronto, e o bem tem muitas dimensões, não é? Eu costumo usar a imagem de que é uma ferida
que não é tocada para não magoar, por isso fica infectada e por isso nunca na vida se vai conseguir mexer lá outra vez, não é? Porque ficamos com esse trauma, com essa ferida aberta, não é? E que nos pode de facto fazer muito mal. E eu reparo nisso, ou seja, há histórias concretas, não é? Há pessoas, há rostos que eu não posso dizer, como é óbvio, não é? Mas disso, de pessoas que sofreram horrores com a doença e às vezes até com a morte dos seus entes queridos, não é? Mas o facto de terem cuidado até ao fim, ou seja, às vezes depois passam, como é óbvio, com o choque, não é? Até de repente tinha uma vida tão ocupada em termos de tempo, em termos de mentais, em termos de emocionais, com o cuidado do seu pai ou da sua mãe, e que depois de repente aquilo acaba tudo e por isso há um choque até muito físico e emocional muito grande, mas depois aquilo começa a ir ao sítio, não é? E ao olhar para trás há essa paz que traz o cuidado, a atenção, o ter feito o que estava ao alcance, às vezes se calhar nem sempre bem, mas o melhor que se pôde naquele momento e naquelas circunstâncias. Ao contrário de outros, não é? Que se calhar reagiram diante dessa fragilidade fugindo, defendendo-se, e também é possível, ou seja, também é muito comum ver filhos, ou ver netos, ou ver sobrinhos, ou ver irmãos que diante do sofrimento e diante de uma doença, às vezes que a gente já sabe o desfecho, se defendem, não é? Para não verem para não terem a imagem dessa fragilidade física, e depois é horrível, depois nunca mais se recompõem porque acham sempre que foram cobardes, ou que não fizeram isto, ou que não fizeram aquilo, e por isso, às vezes depois é mais difícil essa cura emocional. Por isso, sim, ou seja, nós podemos viver no cuidado do outro, e isso faz bem a todos. Mas eu estava a dizer que o doente pode, não aceitando a doença, depois não aceitando o cuidado do outro, e depois não percebendo o sentido daquilo, de facto pode encontrar esse lugar de solidão angustiante. Ou seja, de não encontrar nem sentido, nem companhia, nem luz, nem amor nessa experiência. Por isso o que o Santo Padre... Exatamente. O que o Santo Padre nos propõe, olhando para estes trechos evangélicos, é sabermos de antemão que Deus é bom pastor, Deus não nos deixa sós, nunca. Deus assumiu a nossa condição humana frágil e assumiu sobre si o peso das nossas culpas e das nossas dores, morrendo por nós na cruz. Por isso, nós podemos ter a certeza absoluta, uma experiência de fé, e podemos pedir a Deus também esse dom, essa graça de em nenhum momento ser a solidão que vence, mas podemos encontrar essa paz. Mas a Igreja, mas nós, a comunidade cristã, a família, deve ser o instrumento por excelência, né, o sinal mais próximo e visível dessa predileção de Deus por aqueles, ou nos momentos em que todos podemos passar de doença e de fragilidade. Por isso, a própria Igreja, a família, eu devo ter esta atenção e esta disponibilidade primeira ou primordial do cuidado das pessoas que se sentem mais sozinhas e mais fragilizadas, para que a pessoa, mesmo experimentando uma certa solidão, porque só ela é que está a sentir essa dor, mas possa não ser vencida por ela, mas ter este alimento, este ânimo, né, dos outros e, em primeiro lugar, de Deus. Pronto, então uma das coisas que o Papa também diz, usando a imagem do bom samaritano, é que é isto do tema, do trata bem dele, que é o bom samaritano leva, como é que se diz, põe aquele que estava moribundo na sua montada, depois vai até à estalagem, paga ao estalajadeiro, diz, cura com azeite e com não é, com azeite e com o vinho, que não sei, e depois leva para a estalagem, dá dinheiro, e depois cuida bem, e depois se for preciso eu vou voltar, e o Papa Francisco lê estas imagens todas como quer dizer que o cuidado do doente é um cuidado também se quisermos, das várias instituições ou dos vários momentos do cuidado desse doente.
Ou seja, não deve ser só da família, não deve ser só da igreja ou das instituições sociais, mas deve ser de todos em conjunto e também da realidade social, da realidade humana. Ou seja, a sociedade organizar-se para que ninguém fique sem os cuidados de saúde. A sociedade organizar-se para que o cuidado dos mais frágeis seja uma prioridade. Não fiquem esquecidos à espera que morram e deixem de ser um encargo. Ou seja, mudar o chip da cultura do descarte para a cultura da compaixão. E isso aqui tem que ser a nível pessoal, a nível familiar, a nível comunitário, mas também a nível de uma sociedade. Ou seja, deve ser esse o valor que inspira as políticas, as ações, as leis. O cuidado do próximo. Até porque Jesus, quando está a contar esta história, esta parábola, está a responder a um que procura saber quem é que é o próximo, não é? Amar a Deus e amar o próximo. E Jesus conta esta história e depois de perguntar, então quem é que achas que foi o próximo deste que estava moribundo? Ele diz, depois diz exatamente, depois diz ao interlocutor, então vai e faz o mesmo. E neste contexto o Papa Francisco cita outra vez o mesmo capítulo do profeta Ezequiel, não já no sentido de ser Deus o bom pastor, mas ser Deus a julgar os maus pastores, aqueles que tinham a missão de cuidar e fizeram exatamente o contrário. Quando diz no mesmo capítulo, no início, vós bebestes o leite, vestistes-vos com a sua lã, matastes as ovelhas mais gordas, não apacentastes as ovelhas, não trataste as que eram fracas, não cuidaste das que estava doente, não curaste a que estava ferido, não reconduziste a transviada, não procuraste a que se tinha perdido, mas todas trataste com violência e dureza. Pronto, e depois aí há uma maldição de Deus sobre estes maus pastores. Por isso, quando Jesus diz para nós fazermos o mesmo, não fazermos, estamos a contrariar aquilo que é a vontade de Deus, e a vontade de Deus, mais do que um encargo, mais do que um peso, é o caminho da nossa vida plena, né? Da nossa realização pessoal e comunitária. Pronto, uma das coisas uma das frases mais bonitas que ele cita também da encíclica Fratelli Tutti, e já no final da mensagem deste ano, é quando diz, citando a Fratelli Tutti no número 68, efetivamente, fomos criados para a plenitude que só se alcança no amor. Viver indiferentes à dor não é uma opção possível. Ou seja, se nós fomos criados para esta plenitude que só no amor se pode vivermos indiferentes, não chegamos lá. Ou seja, não amamos, não cuidamos. E este é o busilis da questão. Sem amor não chega à plenitude da vida. E por isso o fazermos de conta que não é connosco, ou acharmos isto é lá contigo, faz o que tu quiseres, que a vida é tua, não me chateies, não me importunes, eu respeito as tuas decisões. Ou seja, isto não é amor, isto é descarte, isto é não querer saber, isto é viver indiferentes, não é? Vamos lá acabar com isto porque eu também estou a sofrer contigo. E pronto, e o Papa Francisco termina depois olhando para o exemplo de Nossa Senhora de Lourdes e para o santuário em Lourdes também, e ver como os doentes, como as situações de maior fragilidade não devem ficar escondidos nem esquecidos, e não são marcados pela fialdade ou pela maldade, antes pelo contrário. Ou seja, quando são oportunidades de cuidado e de amor, e tu já foste a Lourdes de certeza, não é? A coisa que mais me chamou a atenção em Lourdes foi o sorriso de toda a gente. Todos. Estavam nas cadeiras de rodas ou nas macas, os seus familiares, que a gente percebia que estavam sofridos e desgastados já de tanto abraço, tanto cuidado, de tantas rotinas de tudo, não é? Mas tinha um sorriso e uma luz, não é?
e o Papa Francisco também diz que o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes fala-nos e diz-nos de uma maneira muito viva, eloquente e próxima e alegre que a doença não tem que ser vivida de uma forma solitária e não tem que ser expressão de fracasso, de solidão ou de morte. Pode ser de facto um sinal da presença cheia de graça de Deus que nos cura interiormente, não é? Que nos salva e que nos mostra qual é que é o caminho da verdadeira vida. Pronto, basicamente é isto que o Papa Francisco, em 2 páginas, lê-se mais depressa do que aquilo que eu tive agora a comentar, disse. Está bem, então depois lemos outra vez para aprofundar mais. Sim. Pronto, depois para terminar, eu estava lá na Terra Santa e recebi umas mensagens assim dos nossos amigos, assim como uma vitória, não é? Que o Tribunal Constitucional tinha declarado inconstitucional a proposta de lei da eutanásia que foi aprovada pela 4ª vez pelo nosso Parlamento. E pronto, fiquei contente, como é óbvio, não é? Mas depois, ao chegar cá, isto já foi perto das minhas últimas noites lá de Jerusalém, ao chegar cá, ao vir para Portugal, comecei a ouvir melhor, não é? Os debates, as conversas, as reações e não sei o que mais, e pronto, e aquilo que me deu a entender foi que é constitucional o direito a que cada um disponha da sua vida, nomeadamente pedindo o fim de uma forma deliberada, de uma forma consciente, não é? Agora é só saber como, é só saber em que condições. Mas esse ato em si é constitucional, ou seja, quer dizer que é visto como um bem para a nossa sociedade no nosso tempo. E isso, como é óbvio, magoa-me. Ou seja, como é óbvio, tenho todo o respeito pela liberdade e pela consciência de cada um, como é óbvio, não é? Mas a consciência é formada e nós conversamos e nós dialogamos e nós podemos e devemos dizer o que sentimos e o que pensamos, não é? Porque quando nos dizem uma falsa verdade, nós não podemos ficar quietos nem calados, não é? E lembrei-me, eu este domingo ia celebrar a missa, e fui celebrar a missa em inglês, na Igreja da Misericórdia, não estavas cá tu, e quando é assim eu ponho-me a ouvir homilias em inglês, que é só para ativar o vocabulário, não é? Para saber que é salt, earth, light e coisas parecidas, não é? São as palavras-chave do Evangelho. Então uma maneira fácil é ir ouvindo as coisas em inglês, que ativa o vocabulário. E eu ouvi uma homilia também em inglês, em que era do sal da terra, não é? Da luz do mundo, e um dos argumentos, uma das propostas de reflexão era, lá do Sr. Bispo, a dizer que a Alemanha nazi era uma terra estruturalmente cristã. Uma parte, se calhar, mais católica, outra parte mais protestante, mas era culturalmente, era cristã. Eram todos batizados, não é? Viviam todos à luz do Evangelho, não é? A Rússia, no tempo do Stalin, ou no tempo por acaso não tenho certeza se era do Stalin ou do Lenin, mas pronto. Mas a Rússia no tempo do Putin, né, é cristã. Está sob essa égide, não é? de quase moral, não é? Também lá do patriarca de Moscou, não é? E por aí em diante, ou seja, se a gente for a ver, não é? No México da vida também havia, por acaso eram contra a igreja, mas pronto, mas havia assim, ou várias ditaduras, não é? Que se colaram à mensagem cristã. Ainda ontem estava a ouvir um programa, também um podcast sobre a guerra do Vietnã, e a dizer que o Vietnã do Sul estava ligado, era também um poder ditatorial e estava ligado à igreja, aos cristãos que estavam ligados à França. E o bispo a dizer como é que é possível, não é? Estes crimes da humanidade, como é óbvio, não surgiram dentro da igreja, atenção, não era nada disso que ele estava a dizer, não é? Não foi a igreja o produtor desses crimes e dessas páginas mais negras da história da nossa humanidade. Mas o que ele estava a dizer era, sentia-se escandalizado por no ambiente cristão não haver uma resposta de base. Não haver um bloqueio. Com certeza que houve, e nós temos muitos mártires, que nós conhecemos, cristãos da Segunda Guerra Mundial, de gente que, de uma maneira pessoal, quase individual, heroica, se opuseram ao nazismo e foram mortos, foram fuzilados, foram para campos de concentração. Mas o comum... Até falámos de alguns deles quando vimos aquele livro dos mártires cristãos no século XX.
falava desses contextos todos, não é? Estes todos que referenciámos agora, que pronto, acontece, não é? Aconteceu alguma Exatamente. resistência, mas em bloqueio não bloqueou nada, não é? No fundo foi para a frente tudo aquilo que sempre Sim. foi. Mas o comum não. Ou seja, a terra não estava bem salgada, pelos vistos, não é? Sim, E eu lembrei-me dessa imagem logo, eu estava a ouvir as duas coisas, não é? Estava nesse contexto de ouvir as notícias sobre a eutanásia, de ouvir essa homilia sobre o sal da terra e a luz do mundo, e se calhar não é uma ligação muito forçada. Ou seja, nós estamos numa sociedade cristã. Sim, eu acho que sim. Mesmo que não sejam católicos conscientes, efetivos, né, conscientes da palavra de Deus, numa relação viva, pessoal, cristã, com Deus nosso Pai, mesmo que não se ponha em prática aquilo que Jesus propõe, não é? Mas de facto há aqui uma cultura, não é, de um certo humanismo, de um certo respeito pela dignidade humana, um certo cuidado da casa comum, que tem as suas raízes no cristianismo, tem as suas raízes nesta herança judaico-cristã. E por isso devia chegar e bastar, não é? Este respeito pela dignidade da vida humana, este nós percebermos o bom que é amar, que é cuidar, que é tratar, que é perdoar, que é recomeçar. Ou seja, isto está inserido, está bem inscrito na nossa humanidade, não é? Que tem a raiz e tem um alcance maior em Jesus Cristo. Por isso, como é que é possível neste nosso tempo, neste nosso lugar, nós acharmos bem? Já passou o tempo em que era o mal menor, ou seja, que ninguém tinha o dever ou o direito de condenar, de apedrejar, de pôr fora. Por isso era um mal, mas nós não podíamos oprimir esse mal com uma lei ainda pior. Pronto, isso foi assim que nos venderam a despenalização do aborto, não é? E aqui na eutanásia também começou por Várias isso, coisas. ou seja, também começou por esse cuidado. Sim. De querer não querer obrigar, não querer impor com razões doutrinais ou ideológicas, sofrimentos absolutamente impossíveis de suportar, e por isso respeitar a decisão de querer pôr fim à vida. É outro campeonato, é outra lógica, e por isso é muito importante nós cristãos sabermos de que voz é que queremos ouvir, não é? Que voz é que queremos dar crédito, que voz é que queremos seguir, que voz é que queremos aprofundar, que palavra é que queremos anunciar com a nossa vida e com as nossas decisões, sem stress, mas que é isto? Somos catequizados por quem? Somos doutrinados por quem? Vamos atrás de coisas que nos parecem cristãs, não é? Uma certa compaixão, um certo respeito para que o outro não seja desumanizado na sua dor ou naquilo que é a perca dos sinais da sua autonomia ou da sua humanidade. Nós precisamos ser sinal de outra coisa, não é? E pronto, e o Catecismo da Igreja Católica, desde sempre, de uma forma inequívoca, claríssima, constante, deliberada. Eu estive a ler em alguns textos, até diz, a Igreja Católica reafirma isto como uma verdade de fé, ou seja, inalterável, nunca vai mudar, nunca vamos dizer que Jesus não é Deus, não é? Pronto, então cá está. E pronto, e dizer que na situação de maior fragilidade, o caminho cristão, o caminho que Deus fez, o caminho que Deus abriu, é do cuidado, é do ir ao encontro. Não é do matar para resolver. Não é acabar com a vida para acabar com o sofrimento, como se isso fosse possível. É como se o sofrimento deixasse de existir na vida de quem ama, na vida de quem foi chamado a cuidar, não é? E não foi capaz de fazer outra coisa senão aceitar a morte mais ou menos precoce. O Catecismo, no número 2277, diz de uma maneira clara que quaisquer que sejam os motivos, os meios, a eutanásia direta consiste em pôr fim à vida de pessoas deficientes, doentes ou moribundas.
é moralmente inaceitável. Ou seja, mesmo que haja erro do juízo, mesmo que haja condicionamento, não é, por causa da forma como a pessoa se está a sentir, mesmo que haja pressão daqui ou pressão dacolá, é moralmente inaceitável esse ato de eutanásia. Que é completamente diferente de não querer cuidados médicos para lá não é? E nós só vemos agora do Papa Bento XVI que recusou ir para o hospital, ou seja, sabia que estava por dias e por horas e não quis mais tratamentos exagerados, quis apenas o cuidado simples e normal de quem espera que a sua vida aqui na Terra acabe para passar para a eternidade. Ou seja, isso é normal, é natural, não é? A morte faz parte da nossa existência. Não pode ser de uma forma livre ou deliberada, imposta a nós próprios ou aos outros. Está no 5º mandamento da lei de Deus, desde sempre, não é? Por isso, queria juntar estas duas coisas, não é? Da cultura do cuidado, da compaixão e não do descartável, do imitarmos Jesus, de não termos medo, não é? De, assim como ele fez, fazemos nós também, e usando também a leitura do Evangelho, não é? Do somos sal da terra, então que não percamos a força, porque senão de facto não servimos para nada. Pois. Se nós ajudamos e colaboramos, diz. De facto estamos num tempo, não é? Nos tempos em que valorizamos muito a autonomia, como estava o Padre Nuno a dizer, e também os sentimentos das pessoas, não é? Que não queremos ferir os sentimentos, mas estas referências ajudam-nos também a perceber, espera aí, isto aqui é uma linha vermelha. Ou seja, eu fazer isto não está a fazer bem à pessoa, mesmo se ela acha que sim, não é? Sim. Mesmo se ela sente que sim agora, porque não está bem, não é? Não é este o caminho. E a Igreja às vezes diz estas coisas e que nós, no momento, até podemos duvidar, não é? Ou podemos, de certo modo, ficar assim meio abalados. Mas vamos confiar, não é? Vamos confiar que é mesmo melhor para aquela pessoa. Sim. Se a Igreja diz assim algumas coisas taxativamente, como foi este caso, é para isso mesmo, é para o nosso bem. Se claro, como às vezes um pai ou uma mãe tem que dizer a um filho, não pode ser, não é? Mesmo se queres muito, muito, muito e se vais ficar triste, daqui a uns tempos vais ver e vais-me agradecer, não é? E daqui a uns tempos não vais estar a dizer porque é que eu não pensei de outra forma, porque é que eu não fiz algo diferente. Não, é como uma boa mãe, a Igreja às vezes também fala assim, claro, que é para orientar-nos bem, não é? Mesmo se às vezes fere os sentimentos das pessoas ou vai contra aquilo que parece o melhor à pessoa naquele momento. Sim, e estes assuntos são tão graves e são tão importantes. Sim. Que importa ter ideias claras antes, porque senão nós não somos super-heróis, não somos fortes, ou seja, e quem passa por isto e quem tem esta vontade, este desejo, quem já viveu isto noutros países, não são nem mais nem menos cobardes, não são mais nem menos fortes, nós somos iguais, e por isso, se nós somos bombardeados por esta ideia, por esta imagem, de que a vida é só enquanto eu gosto, enquanto eu tenho capacidade, enquanto eu encontro o meu sentido. A vida é só enquanto eu tenho condições para isto ou para aquilo ou para aquilo outro, Estou tramado. E é muito importante nós termos ideias claras e termos um ADN diferente. Ou seja, quando alguém me pede ou me diz que já não aguenta viver, nós devemos ajudar a pessoa a dizer já não posso viver assim. Vamos lá tentar viver de outra maneira. Vamos lá, não estás só. Vou estar aqui contigo ao teu lado até ao fim. Precisamos de outra coisa. É isso que nos diz ser humanos. Eu nem consigo imaginar, uma cultura, uma sociedade, uma humanidade em que, imagina o que é tu quando chegares aos 70 anos, aos 90 anos, isto já está, se calhar já vai estar mais do que estabelecido e nós vamos já nascer nesta cultura, em que de repente estás com 90 anos e estás com fraldas, no lar aí da misericórdia de Montargil, está toda a gente a dizer ao meu amigo: estás aqui a fazer o quê? Tu gastas 10.000 euros por mês, pá, e nós não temos dinheiro para te aguentar. Temos que arranjar aqui a estrada, os buracos da estrada, que é para ninguém ter acidentes, E tu próprio sentes-te, está bem, olha, já não estou aqui a fazer nada, só a gente quer que eu vá desta para melhor, então dá-me um comprimido que eu assim adormeço e não acordo. Nós vamos construir essa cultura em que o normal é a pessoa, ela própria, depois decidir qual é que é esse ponto, Mas em que é bom, em que é bondoso, a pessoa perceber qual é que é o seu valor. Calma aí, eu estou agora a ser um encargo
ou estou a ser um lucro, não é? Estou a ajudar ou estou a desajudar? Então vá lá, qual é que é a minha maneira de pertencer a este bem comum? O Estado está-me a dizer que eu estou a pertencer a este bem comum, podendo tomar o comprimido ou podendo pedir a alguém para me dar uma injeção, uma coisa qualquer do género. Isto é assustadoramente maligno. Eu não sei explicar, não é? A vida deixa de ser um dom, deixa de ser uma coisa dada por Deus, mas é algo, como já acontece noutras coisas, né? Manipulado de acordo com aquilo que me parece a mim. É assustador, sim. É assustador. E todo o mal normalmente vem sempre com uma aparência de bem. Ou seja, se nós fôssemos agora a dizer, assim, com frieza, sem casos nenhuns, mas fomos a dizer que eu posso decidir, porque tenho consciência, se alguém que está aqui ao meu lado, que está demente, que está paralisado ou que não tem condições para subsistir sozinho, então vamos lá dar medicamentos, vamos lá acabar com isto, não é? Isto é nazi no seu estado puro. Ponto. E nós, graças a Deus, não queremos passar por isso, nunca mais. E começa com estas pequenas coisas. Começa com esta aparência de sermos livres, sermos autónomos, sermos dignos numa vida não sei do quê. Começa sempre com coisas que nos parecem bem. Mas no coração da coisa está um mal absoluto. É de matar. De acabar com a vida. E não pode ser. Ou seja, nós precisamos de pensar melhor. Precisamos de ver todos os ângulos, precisamos de ver o que é que estamos a abrir e a propor e a cuidar. Ou seja, não pode ser. Sim. Como é que nós resolvemos? Não sei, mas se calhar já não basta cruzinhas em papéis, não é? No tempo das eleições. Se calhar é preciso chegarmos à frente e irmos conversando, debatendo, propondo outros caminhos, de uma forma equilibrada, saudável, deliberada, sermos capazes de propor e dizer e de defender uma cultura diferente, não é? Por carga d'água é que hoje falar da vida é medonho, assustador, manipulador da liberdade de cada pessoa. Como é que é possível eu falar hoje de amor e de cuidado do próximo e ter que ser calado, ser uma má influência? Como é que é possível eu falar de cuidados, não é? De cuidados paliativos e dizer, está lá calado que isso é lá contigo? Como é que é possível? Em que mundo é que estamos quando dizer estas coisas ofende, impõe, não é? Impõe uma carga moral? Como é que é possível eu falar de amor, de cuidado, de compaixão, né? De não deixarmos ninguém para trás, né? De não sermos descartáveis em nada, e isto ser conversa que ofende? Pronto. Então sejamos sal da terra e luz do mundo neste dia do doente, rezando de forma particular por todos aqueles, e todos nós já passámos por isso, ou temos gente que passa de uma forma mais dramática. Já agora, antes de acabar, está-me a ouvir ainda? Não. Estou. Agora de repente veio aqui uma turbulência que o vídeo foi abaixo outra vez. Sim. Não, é só acrescentar, e também uma coisa essencial é nós individualmente, não é? Claro que temos que fazer algo em conjunto, mas formarmos-nos. Não é? Porque é muito fácil nós cairmos na esparrela, não é? É sempre com qualquer coisa de bom que está por trás, qualquer coisa, uma intenção boa que está por trás, e vamos sublinhar isso com muitas cores e esquecer tudo o resto, não é? Portanto, ler aquelas referências que pode parecer assim, que às vezes ouvimos isto aqui, parece que estamos a ser sempre a bater na mesma tecla, mas não. Ou seja, ler o que é que a Igreja ensina sobre isso. Houve uma nota que os bispos portugueses lançaram quando começou isto da eutanásia, que é espetacular. Portanto, põe as coisas clarinhas também e explica o porquê das coisas e porque é que é a posição católica, que tem razões por trás, não é só uma razão por causa da fé e acabou, tem razões também muito óbvias e de fé sobre a questão. Sim, a fé não anula a nossa liberdade. A fé pode lhe dar umas razões ainda mais bem enraizadas e um alcance maior, mas não... Sim, exatamente. A fé não manipula, não ofende a nossa racionalidade. Por isso, isto não é uma questão de fé per se. Ou seja, por causa da nossa fé, estamos ainda mais claros, ainda mais bem fundamentados e com um horizonte e com uma companhia, com uma luz ainda maior para nós. Mas não é por causa da fé que a gente olha para o homem nesta condição, não é? Da dignidade humana. Ou seja,
não é preciso ter fé para nós percebermos a dignidade de cada um. Sim. A fé dá-lhe um alcance, se calhar, ainda maior, ou uma clareza mais distinta. Mas não é por causa da fé que a gente acredita na dignidade de cada um. Como Mas é se óbvio. temos algumas dúvidas, podemos ter certeza que de facto aquilo que a Igreja ensina, e neste caso, que é de uma forma, como vimos há bocado com o Padre Nuno, assim muito clara, é o melhor caminho. Não é? Portanto, se não percebemos tudo, ora, confiamos. Também faz parte, se não submeter, entre aspas, não é? Que isto a ti pode parecer um bocado esquisito, mas submeter, olha, pá, eu posso não perceber tudo, mas vou fazer um esforço para isso. Não é? Em caso de dúvida, saber para onde é que pende, não é? Pois. Está bem, então vamos lá, que o vídeo parece que está a dar sinais que está a morrer, não sei se estou a ficar sem Ótimo, dados, também já falámos demasiado, mas pronto, mas está aqui mais uma vez. Quem quiser dar mais sugestões, fazer mais perguntas, ver se a gente quer conversar sobre outros assuntos, pode usar este mail, podcast@paroquiadecascais.org. Desejamos ao Padre Mende uma continuação de uma ótima missão país em Montargil. Está a ver se encontrava lá por nós. peregrina lá das missões. Também peregrina, e muito bem, sim. E pronto, e nós aqui por Cascais também vamos continuando este nosso caminho, sabendo que estamos unidos todos uns aos outros. Então, muito obrigado a todos e até à próxima, se Deus quiser, terminando aqui com a nossa música, a nossa